um especial para o Dia das Mães. Isso daqui é a mensagem, aquela Dia das Mães. Isso aqui fez em especial para as mães. Então vai ser distribuído aqui para todas as mães. Está ali, pode até distribuir para todas as mães. Tá? Essa sacolinha aí, irmão. É a mensagem pregada pelo irmão Brana, Dia das Mães. Isso aqui fez em especial para todas as mães. Glória a Deus. E aqui atrás uma homenagem ao tabernáculo Luz da Palavra. Então, já distribuí isso agora, pois eu tinha até tema para pregação amanhã, mas senti dirigido em ler essa mensagem com vocês, essa mensagem que as mães vão receber. E se as mães desejar acompanhar, você pode abrir, tira o plásticozinho e você pode acompanhar a leitura. Então, se quiser abrir, já deixar aberto para depois você acompanhar. Então, não vou pregar essa manhã, o irmão Brano vai nos pregar essa manhã. Aleluia. Se faltar alguma, tem mais duas aqui. É os mesmos parágrafos que tem na mensagem das mães, tudo é a mesma coisa, só muda a capa. Desta vez as irmãs vão poder acompanhar, né? As irmãs vão poder acompanhar os cultos e vão pegar uma carona aí. Até a escritura é a mesma que nós vamos ver aqui esta manhã. No Dia das Mães, eu também ganhei. Ganhou lembrancinho. Está lá guardado. Eu ganhei. Sim. Então nós vamos todos abrir, né? Nós vamos ler a escritura. Se alguém quiser acompanhar na mensagem, fica no parágrafo 28. 1 Coríntios, capítulo 15. Não sei se eu escrevi mal, botei 5, mas é 15. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 1 ao verso 3. E na mensagem no 28. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis. Pelo que também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Vamos falar com nosso Deus, soberano e bendito Pai. Senhor, Tu és um Deus de amor, de misericórdia, e nós agradecemos, Senhor, mais essa oportunidade. Só nos concede estarmos em Tua presença. Agradecemos, Senhor, por cada mãe, Senhor, pelo esforço de cada uma em criar seus filhos neste caminho, que é o melhor caminho que há, é o Teu caminho, Senhor, o caminho que nos leva aos céus de glória. Que o Senhor possa continuar ajudando a cada mãe, ó Deus eterno, dando a direção do Teu Espírito Santo, Pai, porque elas precisam, Pai, para criar seus filhos no caminho certo, como instruir, a maneira certa, Pai, assim como todos nós precisamos, Pai. Nos conceda, Senhor, agora a leitura dessa mensagem, e que essa leitura, Pai, possa, ó Deus eterno, entrar no mais profundo de cada alma, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Posso tomar seu assento? Nós vamos continuar a leitura aqui a partir do 29.
Quem desejar acompanhar, eu vou ler como está. Vamos ver se nós vamos até o final, ela é pequena. Então, parágrafo 29. Você pode dizer, irmão Branham, este é um texto um pouco incomum para a mensagem do Dia das Mães. A escritura, está referindo à escritura que ele usou. Bem, isso é verdade. Mas você sabe, Deus é incomum. E Ele faz coisas de uma forma incomum. E eu penso os pensamentos da mãe. E eu tenho uma esta manhã, pela graça de Deus, ainda aqui na terra conosco. E fico agradecido pela mãe. Mas sendo que seria para termos também um culto de cura, e não sabendo que eu voltaria outra vez esta noite, mas eu pensei que talvez nós poderíamos pintar um tipo diferente de quadro. A mãe é tão formidável, você sabe, a primeira que o recebe nesta vida é sua mãe. Ninguém pode tocá-la porque você é concebido, e ela carrega você sobre o coração dela. E ela é a primeira a conhecê-lo. É a primeira nesta vida a segurá-lo. Então, quando você nasce, ela é uma das primeiras mãos que tocam você e enxuga as lágrimas de seus olhos. Aleluia. Ela é a primeira a afagá-lo e amá-lo, e a falar suavemente com você nesta vida. É sua mãe. Agora, eu penso que não existe honra suficiente que poderíamos dar a uma mãe. A mãe é a primeira com a criança, e é uma grande responsabilidade sua. O que aquele filho será baseado sobre o modo que aquela mãe inicie aquela criança no caminho que deve trilhar. A mãe tem a responsabilidade de Deus para colocar aquela criança no caminho certo. E eu penso que esta é a razão que as mães têm um jeitinho especial. Eu sei que um homem nesta cidade, acho que sua mãe está presente agora, e ele tem quase a minha idade, mas eu não digo isso para ferir a mãe, porque ela tem mágoas suficientes, como todas as mães. Mas o homem bebe, e ele bebe bastante, e quando ele fica muito bêbado, ele chega em casa e pula na cama com sua mãe, coloca os seus braços ao seu redor. E ele tem netos, mas existe algo especial no afago de uma mãe. Aquilo parece levar a um lugar diferente que nada mais possa tocar. Isto é, nesta vida, humanamente falando. Você sabe, um homem como Moisés, se eu pudesse atribuir qualquer coisa a seu caráter, isto foi porque ele tinha uma mãe enviada por Deus. Aleluia. Você sabe que foi ela quem orou, Joquebede, aí ansiava por este bebê. E quando ele nasceu, era ela quem falava suavemente com ele, e o abraçava, e fez a arca, e o colocou nos juncos, quando o seu pobre coração estava partido. Seu único filhinho era a coisinha de mais destaque que havia em todo o mundo. E como uma mãe gosta de qualquer bebê, mas ao ver este menininho especial, então em seu coração ela sabia que ele havia nascido para um propósito. Então levá-lo e colocá-lo no próprio canto dos crocodilos lá no rio. Por fé ela fez aquilo, sabendo que Deus era capaz de cuidar dele. E para resumir, o amor de uma mãe é a ação do caráter de sua fé. Pois a fé não se apoia sobre as areias movediças do que pode ser visto. A fé descansa solenemente sobre a inabalável rocha da eterna palavra de Deus. Pois pela fé, diz a Escritura, ela fez isto. E a fé pode se firmar na rocha, onde as ondas estão batendo na base, e olha diretamente na face da morte, e sabe que isso será só um pouquinho. Mas a fé pode olhar através do mar para aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida, e deixa até mesmo de ouvir as ondas golpeando.
Este era o tipo de fé que a mãe de Moisés tinha. E ela o ensinou e o criou no palácio de Faraó, ensinando-lhe que ele havia nascido para um propósito, que Jeová havia respondido sua oração. E ele não poderia ter tido uma professora melhor. Aquilo foi o que ajudou a moldar o caráter que Moisés tinha. E eu creio que foi Abraham Lincoln que certa vez uma declaração assim: agora, não sou democrata nem republicano, eu sou um cristão, pois eu penso que um lado não poderia dizer nada contra o outro lado, tudo é corrupção. Mas Abraham Lincoln, no meu modo de pensar, foi um dos maiores presidentes que esses Estados Unidos já estiveram, incluindo Washington e assim por diante. Pois Abraham Lincoln teve um mau começo, ele era pobre, ele não tinha nenhuma formação como cultura, ou algo grande, ou dinheiro, ou algo que poderia ter lhe ajudado, como Washington teve. Washington era um graduado na faculdade, ele tinha conhecimento, ele era um homem esperto, um grande homem para começar. Porém, Lincoln foi criado numa pequena cabana de madeira nas grandes terras de Kentucky. E nem mesmo glória na pequena velha cabana, a qual encontra-se como um monumento comemorativo aqui agora em Louisville. Mas sendo o grande homem que ele era, e teve que aprender a escrever na terra que ele arava para plantar o milho. Mas vou transmitir isso para os jovens. Você sabe que Abraham Lincoln nunca possuiu um livro em sua vida, até depois dos seus 21 anos de idade, exceto a Bíblia e o livro Fox dos Mártires. Veja, o que você lê molda o caráter que você tem. Não é de se admirar que tenhamos um monte de neuróticos hoje. Revistinhas de ficções e de coisas vulgares e bobagens são colocadas em nossas bancas de jornais. Ele tinha a Bíblia e o livro Fox dos Mártires. Veja, o que isso fez dele? Mas adiante de tudo aquilo, certo dia, ele fez uma afirmação assim. Ele disse: se puder ser encontrada alguma coisa boa em mim, é por causa de uma mãe piedosa, que o criou para servir ao Senhor. Veja você, uma criança ouve a sua mãe. Aquela mãe tem um jeitinho que consegue que a criança ouça. Quando se fere, ele vai até a mãe para consolo antes de ir ao pai. Por quê? Ela esteve primeiro com ela, você sabe. E é um dom que Deus dá a uma mãe para ser daquela maneira. Eu quero dizer, uma verdadeira mãe. Agora, eu creio que as mães são honestas e pias, mas eu creio que tal como o dia das mães como este, é uma negociata. Ganho muito dinheiro com flores e coisas tais. Porém, os dias das mães deveria ser todo dia. Não me enviar um punhado de flores no dia das mães, porém amá-la, interessar-se por ela 365 dias e noites através do ano. Mas naturalmente o mundo comercial se apega bastante em coisas assim, e isso desvaloriza a mãe. Bem no último dia das mães eu lhe enviei um punhado de flores. Ela apreciaria muito mais simplesmente se assentar e conversar com ela só um pouquinho, escrever-lhe umas linhas, dar-lhe um afago nos ombros, dar-lhe um beijo no rosto, dizer-lhe que você a ama. E isso irá muito além do que todas as flores que você pudesse comprar em uma floricultura. Isso é verdade. Eu creio que foi nos 10 Mandamentos, o falecido Cecil DeMille que escreveu e colocou na tela uma das grandes obras-primas do mundo do cinema. E antes de ser colocado na tela ou liberado, Cecil DeMille chamou Oral Roberts e Demos Chacari e um grupo de ministros do Evangelho completo, e os levou em seus próprios estúdios e lhe mostrou as 4 horas dos 10 Mandamentos. Ele lhes pediu sua opinião sobre isso. Deus descanse sua alma corajosa. E quando eu estava assistindo, e uma pequena lembrança sempre ficou saliente para mim. Se muitos de vocês que o viram, creio que todos aqui têm visto, né? Os 10 Mandamentos.
foi quando a filha de Faraó, após Moisés ter descoberto que ele era um hebreu, e ele havia decidido morar com seu povo, e ali estava sentada sua outrora bonita mãe, pálida, com seus cabelos grisalhos, sua face enrugada, sentada em uma velha poltrona, uma mãe típica. E a filha de Faraó entrou e ele disse: sou filho de quem, afinal de contas? E quando foi trazido à luz, aquela Joquebede era sua verdadeira mãe. A filha de Faraó, com sua pintura e assim por diante, toda arrumada, ela disse: mas veja, ele pode ser seu filho. Mas ela disse: eu lhe dou riqueza e esplendor, você não poderia ter lhe dado nada senão os buracos de lama. Mas a velha grisalha mãe disse: mas eu lhe dei a vida. Isso faz a diferença. Eu lhe dei vida, e Deus lhe deu vida eterna. Que verdade, mãe. Às vezes as pessoas me dizem, sempre em minhas campanhas, que eu estou constantemente pregando sobre a ressurreição. Eu li um texto esta manhã, o capítulo 15 de 1 Coríntios, verso 4, e o versículo 4 de 1 Coríntios sobre a ressurreição. Mas veja você, a maneira em que eles colocam a mãe hoje é um jarro de flores colocado ao lado de uma velha senhora que está velha e não pode se levantar, talvez, e fraca, e cabelos grisalhos, e enrugada, e assentada em uma poltrona. Isso é perfeitamente verdade, mas eu quero tomar o meu tema e lhes pintar outro quadro do que uma mãe é. Alguém disse: você prega muito sobre a ressurreição, quase toda a mensagem tem algo sobre a ressurreição. Ora, claro, é o lugar de descanso primordial do Evangelho. Não importa o que ele fez, se ele não ressuscitou dos mortos, então tudo isso foi em vão. Isso para mim prova que ele era Deus, prova cada reivindicação de que ele fez, a ressurreição, e é também o lugar do descanso da alma, é o ponto de partida, é o coração do nosso consolo. E quando vemos que ele ressuscitou dos mortos, e isso nos coloca com a armadura do Evangelho na frente da batalha para tomar o lugar, para lutarmos, pois sabemos que ele disse: aquele que perder sua vida por amor de mim, achá-la-á novamente. E eu penso que a grande coração do Evangelho completo é a ressurreição e suas promessas divinas, e o consolo que dá àqueles que estão confiando nisso, pois ela promete a grande união do nosso ajuntamento novamente. Ela promete o desfalecimento de todo o pecado. Ela promete o desfalecimento de toda a reformação. Todos os sofrimentos que passamos nisso, tivemos que passar nesta vida, ela promete o desaparecimento de tudo isso. Ela promete que até mesmo a morte perderá sua força e levantaremos na semelhança de Jesus. Então, na minha opinião, a ressurreição é a maior de todas as promessas nas coisas da Escritura. Aí está onde isso selou. E na última Páscoa, quando eu estava pregando sobre as 5 coisas de vivendo ele me amou, morrendo ele me salvou, sepultado ele levou meus pecados para longe, porém ressuscitando ele justificou livremente para sempre. Esse é o dia para mim, aquele grande dia dos dias, e ver o que isso significará para todos nós na ressurreição, enquanto trabalhamos e esperamos por aquele bendito dia dos dias. Isso nos dá a promessa que um dia essas velhas, débeis, fracas, grisalhas, esgotadas mães serão transformadas. Não somente a mãe sentará ali, ela mesma, mas toda a sua família com ela. Oh, aquele dia será esse, que ocasião será essa, quando olharmos para a face daquelas que tanto amamos. Que diferença naquela manhã, quando virmos nossos amados e observarmos o que eles serão então. Todas as aflições serão tiradas, todos os danos que o sofrimento causa terminarão. Não mais rosto pálido da morte, não mais lágrimas nos olhos. A ressurreição promete tudo isto. Não haverá mais funeral, não mais tapinha no rosto de um bebê que fica com um pedaço de pedra, onde o agente funerário embalsamou e colocou para fora, e pôs cosméticos assim por diante para parecer natural. Isso nunca será necessário novamente ali. Então eu penso, quando nós ouvimos
pé no além, nossos amados, nossas mães, nossos parentes, todos nossos amigos e Deus e seus corpos imortais, seus corpos celestiais, observando seu caráter, vendo como ele se conduz com aquele dulçor e mansidão, sem mais nervosismo ou frustrações. Vemos então de pé na semelhança do Senhor Jesus. Aquele será um dia maravilhoso. E cada um de nós em nossas mentes está antecipando e ansiando para aquela hora de consolação, quando nos encontraremos. Cada um está pensando com seus queridos, talvez sua mãe que partiu, e aquele dia será quando você a vir novamente. E para o papai, e para o irmão, para todos os amados, que dia será? Estou pensando também neste momento, estou pensando em minha família, o que significará para mim naquele dia. Estou pensando que naquela manhã da ressurreição, talvez a primeira que chegará a mim será minha pequena Sharon. Não, ela não estará tremendo. Aquele diabo não pode entrar naquele lugar. Nenhuma meningite pode algum dia tocar naquela terra. Ela não estará balançando a mão, dando a Deus para mim. Aqueles pequenos olhos azuis estarão dançando quando ela estender seus braços e gritar: papai! Eu estarei feliz em vê-la, em saber que ela nunca morrerá novamente, em saber que tudo isso acabou. A razão pela qual eu prego tanto sobre a ressurreição. Então eu verei sua mãe, a mãe de Bibi, meu garoto. Eu tenho muitas lembranças quanto a isso, as quais permanecem. Recordo quando eu estava levando o Sr. Colbis aqui em cima, eu estava levando para o último passeio, e eu estava seguindo em um carro, enquanto descíamos a Rua 7, vem ali Billy, com 18 meses de idade. Como trouxeram a rua e deixaram vê-lo, e ela deitada e chorava, e olhava para o seu bebê, porém ela não podia se aproximar dele. Então na estrada o agente funerário veio e desceu a Rua 7. Mamãe é que estava cuidando dele naquela época, e ele estava de pé no jardim, vestido com um calçãozinho e um bonezinho vermelho colocado de lado em sua cabeça, enquanto aquela mãe deitada naquela maca, através daquela ambulância, me observando. Quando ela viu seu bebê de pé no jardim, sabendo que ela estava dando o seu passeio final, ela se levantou daquela maca e gritou, estendeu sua mão esquelética para abraçar seu bebê no jardim, porém ela não podia segurá-lo. Oh, será uma alegria vê-lo naquele dia. Não, ela não terá mãos esqueléticas, nem mesmo aquela face estará decaída, mas ela se colocará de pé com a beleza celestial de uma rainha do céu e de mãe. Seus olhos negros, tão negros quanto as asas de um corvo, estarão dançando de regozijo. Ela não estará toda inclinada, onde aquele diabo da tuberculose nunca entrará naquela terra, mas imortal se colocará na semelhança dele. E eu suponho então que o próximo a vir se encontrar comigo será Eduardo, o qual chamávamos Rump como apelido. Ele foi o primeiro da grande corrente de 9 elos, a corrente da família Brana. Ele foi o primeiro elo a romper, aquele que era depois de mim. E eu verei Eduardo vir correndo até mim, entretanto ele morreu como rapaz, 19 anos de idade. E quando eu pegar em sua mão, tenho certeza que teremos muitas coisas sobre o que falar da juventude, porque éramos amigos, íntimos, éramos inseparáveis, e ele me deixava usar seu terno e coisas assim, como verdadeiros irmãos faziam. Será um prazer vê-lo novamente. E eu virei dizer algo assim: você recebeu o meu recado, Bill? Você estava trabalhando em uma fazenda de gado na época da minha partida da terra, mas no hospital eu lhe mandei um recado. Diga a Bill que está tudo bem. Eu estarei feliz em dizer sim, eu recebi seu recado lá no campo. Então eu suponho logo virá meu pai, ele foi o elo seguinte a partir. Eu acho que Charles foi o primeiro elo, o irmão mais novo. Ele sofreu um acidente automobilístico. Quando era apenas um menino, ele sempre arrastava sua perna direita quando andava. Mas você sabe, quando eu vir, ele não estará arrastando aquela perna, estará tudo terminado, estará no esplendor de um jovem. E ele me dirá algo assim, quando sorrir, ele dirá: sim, Bill,
Não existe acidentes aqui em cima. Eu recordo a noite antes de eu ser levado no acidente automobilístico. Você conversou comigo de pé na pequena arcada da nossa pequena casa humilde. E eu vejo o teto dela neste momento. Você falou comigo sobre o Senhor apenas algumas horas antes de ir. E você estava no púlpito pregando quando eu parti. Então virá papai, eu posso vê-lo, embora ele tenha me dado muitas surras severas, exatamente o que eu precisava. Mas eu virei aquele monte ondulado de cabelos negros, mais brilhante do que nunca naquele dia. E ele olhará para mim e dirá: meu filho, você sabe, o papai nunca mais se levantará desta mesa aqui com fome para deixar seus filhinhos comerem, porque aqui nós temos o suficiente. Nunca existe falta aqui. De vê-lo quando trabalhava, e por 50 ou 75 centavos por dia, então se levantar da mesa para que as crianças pudessem comer, voltar a trabalhar novamente. E ele trabalhava tanto que o sol queimava sua camisa e suas costas, e para despregar mamãe a cortava com uma tesoura. Eu posso ouvi-lo dizer algo assim: Bill, você recorda daquela noite que você e o irmão George foram orar por mim quando eu estava partindo? Sabe, eu disse à mamãe que havia 2 anjos brancos de pé junto à cama, e um anjo vermelho nos pés, e o anjo vermelho estava tentando me pegar, mas o anjo branco ficou no meio. Aleluia! Eles finalmente me levaram para casa. Então também o próximo do ela partir, o que partiu virá o Vard, e eu verei o Vard como andávamos juntos pelos lugares onde íamos em todas as partes, chamado para ser um ministro, grande personalidade, mas seus associados tiveram. A última conversa que tive com ele, ele disse: quando eu partir, Bill, e eu ouvi partir por uma visão cerca de 4 anos antes dele ir, disse-lhe que viu o papai marcar sua sepultura e dizer que era o próximo. E ele disse: há uma coisa que eu quero que você faça por mim. E ele disse: eu atrapalhei minha vida, eu tenho sido casado e tudo mais, eu não sei o que aconteceu. E eu disse: você crê nele, Vard? E ele disse: com tudo que há em mim eu creio nele. Dentro de mais ou menos 2 ou 3 dias antes dele partir, ele fez as pazes com Deus. Como o irmão Neville e outros ali, ele disse: há uma coisa que eu quero que você faça quando eu partir, Bill, peça-lhe para cantar para mim. Ele compreenderá e dirá: bem está. Eu creio antes de eu apertar a mão de Ovard, que eu ouvirei parar e olhar para mim e dizer: Bill, ele compreendeu. Após esse virá o irmão Seward, o irmão Frank, o Bro e o irmão George. A ressurreição significa muito para mim. Eu estou esperando para aquela grande hora de coração. E quando a luz começa a se espalhar, nós conheceremos como somos conhecidos. Nós compreenderemos e nos lembraremos dos conhecidos nossos, aqueles que estiveram ali. E haverão muitos ali que nem mesmo pensávamos que estariam ali, pois você sabe, e naquele tempo que eu creio que o pão de termos lançado sobre as humanas águas turbulentas voltará a nós naquele dia, quando virmos os efeitos de nosso testemunho nas pessoas que não compreendemos suas ações em relação a isso, provavelmente estarão ali. Que dia será aquele? Então também as sementes que semeamos, nem mesmo pensando no que elas fariam, mas aqui estão elas trouxeram frutos preciosos, e nós ouviremos naquele dia os antes queridos, teimosos e os parentes. E eu penso nos milhares que vi se converterem, sim, nos milhões agora em ação, e o que era o ministério deles. Isso levará mais do que uma ressurreição, isso levará uma eternidade para ao redor, apertando mãos e descobrindo coisas que não conheço agora. Lá estarão aquelas velhas mães de cabelos grisalhos, pelas quais você está usando essas flores brancas hoje, que verão vocês. Elas serão lindas, não representadas por um vaso de flores ou alguma foto de uma pessoa velha e grisalha, mas na semelhança e beleza da ressurreição. Elas estarão à semelhança de Cristo, seus corpos celestiais, jovens e lindas para sempre. Claro, esse é o descanso, esse é o dia das mães pela qual eu espero. Essa é a coração, não um cravo na lápida,
mas o coração da alma, mas a coroação da alma, pois Deus a transformou. Eu penso na minha velha mãe, velha e fraca e tremendo com paralisia. Ela não estará fazendo isso naquele dia. Será diferente então. E aquela grande luz começa a se espalhar. Enquanto começamos a olhar ao redor, e o grande círculo vai ficando maior e maior e maior. E tudo simplesmente refletindo a aproximação de Jesus. E após algum tempo, como disse o hino, e eu por fim verei Jesus. E Ele estará esperando por mim. Jesus tão bom e fiel, em seu lindo trono, Ele me dará boas-vindas ao lar. Após esse dia terminar, então quando ouvirmos, e não estaremos como somos agora, nós não saberemos como amá-lo mais, nós não recuaremos com um pouquinho de medo, porque nós seremos como Ele. Bem, Ele será mais aparente para nós do que Ele é agora. Nós compreenderemos melhor, porque estamos tão distantes nos corpos mortais. Então teremos um corpo como o seu glorioso corpo. Nós saberemos como adorá-lo. E quando virmos o que a presença do seu ser tem feito a nós mudado, o velho tornou-se jovem, todos deformados e endireitados. Nós compreenderemos então porque seu poder nos curou. As dúvidas que estão em nossas mentes, como pode Ele fazer isso e isto? De algum modo, misteriosamente, todas elas desaparecerão, você não vai ter mais dúvida. Nós que foram atados no fundo de nossas mentes, será isto? Como poderia ser isto? De algum modo ou de outro, dedos majestosos simplesmente desvendarão, desembaçarão aqueles nós, de tudo desaparecerá, transformando-se na grande coroa de amor. Então nós o veremos, então nós seremos como Ele, então nós adoraremos, então nós veremos a mãe como Deus a quer. A mãe não estaria completa ali sem sua família. Não esqueça dessa frase, irmãs. A mãe não estará ali completa ali sem sua família. Porque o momento de mais satisfação de toda a sua vida é ver os filhos ao redor da mesa, e todos com saúde e felizes, e vê-la despejar o café, ou seja o que for que ela faça, e preparar o jantar, e ela e o papai sentam-se. Ora, esse é o momento mais feliz da vida de mamãe, ver seus filhos todos em casa. Agora não deixe de estar presente. Não esteja falhando em estar presente naquele dia. Que a grande corrente da sua família possa ser encaixada, elo por elo, que cada raio esteja na rota. Então, quando nós assentarmos com nossas famílias e grupos através das abonas da eternidade, que dia será aquele? Então nós compreenderemos. Foi Ele quem prometeu isso em Apocalipse 1, onde isso disse que uma espada afiada de 2 gumes saiu de sua boca, e ele foi chamado a palavra de Deus, e foi através daqueles mesmos lábios que disse: eu sou aquele que está vivo, que estive morto e estou vivo para sempre. Daqueles mesmos lábios, em São João 6, diz que nada perderei, mas eu levantarei nos últimos dias. Foi Ele quem fez a promessa, aqueles mesmos lábios preciosos. E Ele é aquele que nos salva, que nos cura, que nos redimiu e quem nos ressuscitará no último dia. Se você é aquele pequeno elo fraco que tem separado essa grande reunião familiar naquele dia, que o Deus do céu, esta manhã, de alguma forma, numa maneira misteriosa, possa desembaraçar aqueles pequenos nós que estão atados em sua mente e lhe revelar o amor que Ele tem por você, e que você possa vir docilmente e servi-lo. Enquanto pensamos nessas coisas, vamos orar. Vamos orar juntamente com o profeta. Justamente antes de orarmos, e vocês fiquem com suas cabeças inclinadas, eu vou lhes perguntar: você gostaria nesse dia das mães de dedicar suas vidas novamente a Ele?
olhando para frente para aquela ressurreição, levantaria você suas mãos para Ele? Aleluia! Você quer dedicar sua vida nesse momento junto com o profeta? Lembre-se, se essa mensagem for pregada no Dia das Mães, e você sabe que dia foi? Foi no dia 10 de maio também. Olha a coincidência, irmão. Hoje é 10 de maio. Essa mensagem foi pregada no dia 10 de maio também. Haveria um pecador que seria presente agora que diria: ó Deus, eu ainda não me encaixei naquele elo. Eu sou aquele perdido que não estaria ali quando a mãe olhar ao redor através da glória. E eu não estaria ali, pois eu nem mesmo fiz as pazes com Deus. Eu não tenho esperança da vida eterna em mim, mas hoje eu desejo fazer aquilo. Levantaria você sua mão dizendo: ore por mim, irmão Branco? Agora eu desejo ser lembrado em oração, pois eu tenho queridos do outro lado do mar da vida, e eu quero encontrá-los. Levante suas mãos então. Alguém que está afastado gostaria de voltar nesse dia e dizer: Senhor, eu me reconsagro novamente a Ti, eu venho renovar meu pacto contigo. Levantaria você suas mãos? Nosso Pai Celestial, enquanto se aproxima esse dia, fará um dia mais próximo daquele grande evento, e temos sido simplesmente forçados cada ano a ver isso representado. Como o povo costumava subir até Jerusalém no dia de Pentecoste, para a limpeza do tabernáculo e dos santuários, e oferecer a oferta pelo pecado. Cada ano eles eram lembrados quando aquele cordeiro morria ali fora, que chegaria um tempo em que o cordeiro de Deus morreria para separar o pecado. Cada vez que aquele bichinho valia e o sangue borrifava em suas mãos, eles eram lembrados que chegaria um tempo quando haveria o cordeiro de Deus que clamaria Eli, Lama na cruz. Eu oro, Deus, que como olhamos hoje, vemos aquele, há poucas semanas atrás, antes de partir aqui o serviço para a Califórnia, esse indiano estava desfolhado e morto, e não havia vida aparentemente. As flores tinham morrido no último outono, as folhas tinham caído das árvores, e a seiva das árvores tinha descaído para as raízes, e tudo estava morto. Mas chegou uma estação quando o sol começou a brilhar de uma forma diferente. O mesmo sol que havia brilhado através do inverno, porém os elementos haviam mudado e ele brilhava diferente. E pelo brilho do sol, como os elementos, a vida brotou em todos os lugares. As folhas voltaram para as árvores. A vida que havia deixado a folha caiu. Mas a vida foi para o chão. E ela voltou como nova beleza no resplendor da juventude. A flor que havia perdido sua fragrância, que havia perdido sua beleza radiante, que caiu na terra, nasceu, brotou novamente em sua juventude, com uma nova fragrância. De que somos lembrados, Senhor, nestas horas? E o mundo se torna de um deserto desolado, árido a um paraíso de beleza. As abelhas e os pássaros cantando, e tudo alegre, as árvores brincando nos ventos da calorosa brisa da primavera. Calor e alegria estavam na terra novamente por causa do sol. Mas um dia o Filho vem com cura em suas asas, e aquelas pequenas vidas que estão escondidas como a seiva na árvore, no chão, como a vida que está na semente da flor, ela trará inovação outra vez para nunca murchar. Oh, como te agradecemos por isso! E houverá muitas mãos que se levantaram esta manhã, pois eles sabem que além do véu ali existe algo. Eles anseiam ver a mãe, eles anseiam ver seus amados, seus conhecidos, e descobrir todos aqueles mistérios, como eles chegarão aqui, e através do tempo, tudo isso está atrás do véu escondido. E um dia tu vens, e eles levantarão suas mãos, e eles querem ter certeza, Senhor, eles estão se renovando novamente. Eu também estou, agora ajuda-nos, Senhor, renova a nossa fé e nossa força, enquanto sentimos a aproximação do Senhor, e os últimos 40 anos rompeu um novo Pentecoste sobre a terra. O Espírito começou a revelar coisas, e aqui estamos no último sinal, porque antes da vida nós sabemos que a chegada do Senhor está próxima, e vemos os enfermos ficarem bons de suas enfermidades, o que tem sido misterioso para o mundo. Por 2000 anos os apóstolos
mas aqui está aparecendo novamente, profetas se levantando, anjos estão aparecendo, sinais de maravilha. O que é isto? A ressurreição está se aproximando, o Filho vem, que estejamos prontos, Senhor, deixa-nos abraçar aquela promessa de vida. Não pensa nesses pequenos nós que foram acumulados pela ciência, assim por diante. O que não pode acontecer, que comece a se desembaraçar esta manhã pelo imortal, enquanto ele vibra através das palavras da Bíblia de Deus, como um instrumento bem afinado para melodiar o ritmo. Eu sou aquele que fui morto e estava vivo para todo sempre. Um pouco o mundo não me verá mais, contudo vós me vereis, pois eu estarei convosco, mesmo em vós, até a consumação dos séculos. E acontecerá nos últimos dias, disse Deus, e derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sinais de maravilhas. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, o sinal da chuva tardia no fim do tempo. Que isso possa ser sentido no nosso meio esta manhã, Senhor, e que nossa fé possa estar segura, pois pedimos isto, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Nós cremos, Pai, aquela mesma unção que foi pregada nessa mensagem, ela estava presente e está aqui, Senhor. Aleluia. O mesmo toque que houve naquela manhã que foi pregada essa mensagem, possa haver também toques em cada coração aqui, Senhor. Senhor, se tem alguma mãe aqui, Senhor, que tenha com ela ainda um filho, Senhor, fora do aprisco, mas que esse elo possa ser endireitado, Senhor, para que quando chegar aquele grande dia, Pai, ela poder se reunir com todos os céus, aleluia. Se Satanás tem feito nós, mas que esses nós sejam desmanchados, que Satanás tenha colocado coisas em mente de pessoas, que isso seja desmanchado, Senhor. Mas, Senhor, que todas elas possam ter a alegria de ter todos juntos lá do outro lado, Senhor. Sério isso, Senhor. Calma o coração, abençoa cada mãe. Dê força, Senhor, àqueles filhos que estão pelo caminho parados, aonde Satanás tem feito nó e tem assegurado. Mas que essa manhã esses nós sejam todos desmanchados. Nós já cremos que eles foram desmanchados, porque Satanás não tem poder, não. Mas o nosso Deus que ressuscitou dos mortos, Ele tem todo o poder sobre os céus e a terra. Oh, bendito Deus. Sério isso em cada coração, Senhor. Que possamos ter um dia Poderoso e maravilhoso. cada um possa meditar nessas palavras, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome, meu Pai. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Tu, meu Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, meu Pai querido. Santo és tu, Senhor querido. Lindo e maravilhoso és tu, meu Pai.
Samará. Arriba lá, Samará. Oh, Senhor. Meu Deus. Obrigado, meu Pai. Este é o momento de pedir pelos seus. Oh, Senhor querido. Deus acabou de falar aqui. E você pode pedir o que quiser. Este é o seu momento, mãe. Oh, maravilhoso Deus. Este é o momento também de filhos. Regressando ao caminho. E dar essa glória para sua mãe.